Que bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real, sem filtro, sem rodeios. Eu sou o Lúcio Aleixo Filho, sócio fundador aqui do Estúdio 767, onde que esse podcast está sendo gravado. Se quiser seguir a gente aí, @767estúdio. Bem, galera, nesse podcast aqui falamos de negócios de uma forma bem descontraída, mas com empreendedores que sempre estiveram com barriga no balcão, de uma forma bem real, do jeito que acontece mesmo. Então a gente vai te passar diversos insights, diversos ensinamentos. Então, para você ajudar a gente a crescer, curta, compartilha, manda para os seus amigos aí e comente também, né? Os comentários bons, eles ficam, né, Antônio? Sempre. Os ruins, onde que eles vão? O Lucien apaga. Depende. Se estiver falando mal de mim, eu apago. Se estiver falando mal de você, eu deixo. Quando o cara entra e fala assim, pô, tem um cara que fala isso 7 minutos, aí o Lucien falou assim, ô, pessoal, vou apagar porque me ofendeu. Então, galera, segue com a gente aí, a gente tá criando esses conteúdos aqui com todo carinho do mundo para te ajudar aí a crescer também. Se você tiver um insight que for dessas conversas aqui, isso aqui já vai ter sido de muita valia, tá joia? Vou apresentar então meus co-hosts aqui, vou apresentar só o Antônio hoje, que esse aqui ele tá... Quanto menos ele falar, melhor, então... É melhor. Tenta ficar mais quietinho. Concentra, tá, Luciano? A hora que você for fazer a sua apresentação, a gente vai dar 30 segundos. Eu sou Lucien Newton, vice-presidente de consultoria do Ecossistema 300. É o maior ecossistema mundial do franchising e tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre ecossistema aqui, sobre o nosso convidado, que eu vou deixar pro Antônio falador aí falar. Vocês viram que aqui é assim, é na regra de quem fala primeiro. Isso, muito Só que eu que mando. Se eu quiser mandar dar um mute lá, mas é problema seu. O dono do negócio todo é o Lúcio, então ele acha que manda. Ele com carinho. Ele tem que mandar em algum lugar. Né? A gente tem que tratar ele com carinho. Mas o Lúcio falou um negócio bacana, que a gente quer levar conhecimento para a nossa audiência, mas a gente aprende muito também, é muito prazeroso fazer esses podcasts. A gente já fez mais de 30 aí, e a gente aprende com os convidados, a gente aprende das trocas, e eu acho que a gente aprende com as críticas também. Então a gente fica brincando de apagar os comentários, que é verdade, que a gente apaga mesmo, mas a gente escuta depois que a gente lê, e a gente aprende e melhora. Então agora eu só vou falar 2 minutos, não vou falar mais 7 direto. Eu aprendi. Eu espero que aquele rapaz que teve o comentário apagado volte e comente agradecendo você, que agora foi só 2 minutos. Teve um aí que falou, nossa, você só fala besteira. Só foi, teve o último, né? Teve nossa, que não, quantidade de besteira. Quantidade de besteira Nós absurda. apagamos assim, com o maior carinho, apagamos o Mas é isso, estamos no mercado, empreendendo há muito tempo, e eu tenho certeza que o papo hoje vai ser espetacular. Vamos falar de ecossistema empresarial. Passa a bola para o meu co-host Antônio. Boa, Lu. Bom, eu sou Antônio Bortoleto, sócio-diretor do Clube de Permuta. Hoje é a maior plataforma de permuta multilateral da América Latina. Sou diretor também da Associação Brasileira de Franchise. Vou encurtar um pouco mais a minha apresentação, porque apresentar esse convidado aqui é muitas páginas. Tem 3, 4 páginas para falar do cara, só de CNPJ. O cara tem uma avenida, mas eu vou tentar resumir. Além de tudo, eu sou o cliente dele também e tem feito um trabalho brilhante na nossa companhia. Na verdade, um trabalho transformador ele tem feito no Clube de Permuta desde quando a gente começou o trabalho lá contigo, Roque. A gente só aprende. Dia após dia, a gente só tem aprendido. Roque Almeida é fundador e CEO do Grupo Mater, o primeiro ecossistema de inteligência de negócios da América Latina. Com uma trajetória de mais de 25 anos em gestão, ele comanda um conglomerado de empresas que atuam em áreas essenciais como consultoria estratégica, desenvolvimento de talentos, branding, ciência de dados, gestão financeira, faltou que eu vou falar, e RH. Também é o criador da Smart Business Lab, uma consultoria que tem impulsionado o crescimento e a performance operacional de diversas empresas. Roque é reconhecido por sua capacidade de transformar organizações e acelerar resultados estratégicos, sempre com foco em inovação,
e sustentabilidade dos negócios. Bem-vindo, irmão. Prazer te receber aqui. Vai ser uma aula hoje, viu? Que honra estar aqui com vocês e nesse longo texto aí, me senti importante. Legal, ficou bom, né, cara? Muito bom. Tinha que ter colocado aí que eu sou amigo de você, né? Lucien, isso tinha que estar no LinkedIn. Mas amigo do Lucien, amigo de Antônio Bortoleto. E agora do Lúcio Tava aqui. Mas tava aqui, ó. Eu que não quis falar. Eu gostei ainda deu uma comprimida aqui. Deu compactada. Eu gostei ali do inglês do Antônio Smart. Gostou? Que isso, meu irmão. Isso aqui é muitos anos de Toronto, baby. Pegou isso aí, leu umas 30 vezes. Eu só não conseguia conversar muito com canadense no Toronto, porque era muito frio, eu ficava dentro de casa com minha mulher, não tinha tempo pra fazer nada. Bem-vindo, viu, Rock? Bem-vindo, irmão. Uma honra estar aqui, gente. Muito bom estar aqui. Eu tô vendo aqui que o negócio é descontraído. Tem que ser. Vocês já estão pulando na frente da bala, igual a gente gosta, então bora falar, bora trocar ideia. Tomou um tombo ali, arrebentou o braço todo da loja. Ele tá arrebentado. Essa história, eu ainda vou escrever sobre a história desse cotovelo quebrado. Mas o início, o meio e o fim dessa história é muito importante. Depois quando você quiser, você fala isso da sua vida, que foi legal, foi um momento legal. Turma, fiquei curioso. É muito legal, depois eu te explico, mas é o que você vê toda segunda noite. Se eu fiquei curioso, a nossa audiência deve estar curiosa também. Eles ficam lá buscando no Instagram do Rock, aí a gente vai passar depois. Turma, vamos lá, vamos começar, porque eu acho que o tempo vai ser pouco, porque é um papo denso, mas é um papo muito, muito rico em informação pra gente. Quem tá começando a correr na esteira, prepara. Porque é o seguinte, acho que não vale a pena a gente falar dos 25 anos para trás, porque eu acho que você já deve ter falado isso em demasia em outros lugares que você foi, Rock. Fala pra gente o ponto de virada. Onde que é o ponto de virada que eu acredito que é a criação do Grupo Mater, né? Desse ponto de virada em diante, o que aconteceu na sua vida, pra gente ir entrando e explicando pra turma, que tem muita coisa pra explicar. De M&A, um monte de coisa que a turma não sabe, não entende de jeito fácil, né? Então, acho que é importante a gente falar assim, isso. Como eu entendo que, conhecendo o negócio, conhecendo o Rock, conhecendo também desde lá da Smart, é bom dar uma pincelada geral, porque a gente não chega num Grupo Mater, num ecossistema fazendo assim. Esse é o ponto de virada, é isso aí. Não, boa. E assim, só para contar, e é isso mesmo, eu fundei a Smart em 2010, que é uma empresa de consultoria e gestão e estratégia, né? Então, a gente sempre... A ideia que a gente tinha lá em 2010 era criar o que a gente chama de laboratório de negócio, por isso esse nome Business Lab. O que é um laboratório de negócio? É um lugar onde você coloca o cliente para desenvolvê-lo, para acelerá-lo, né? Então, essa era a visão que a gente tinha, de uma maneira, uma visão o foco nosso era empresa de dono. Um dono como você, e você é um bom dono de negócio, você não quer resolver o problema do financeiro e criar uma operação, ou resolver o da operação e criar no comercial. Você quer resolver de uma maneira integrada. Então, essa era a pílula que deu origem à Smart, a empresa de gestão estratégica que a gente criou. Primeiro a Smart. Primeiro a Smart. A Smart é a empresa que eu fundei lá em 2010. Legal. E fez 14 anos agora, dia 2 de outubro. Parabéns. E a gente criou essa ideia, né, de ajudar os empresários, as empresárias, no desenvolvimento dos seus negócios, acelerando e fazendo eles crescerem. O que a gente viu? Né? Que quando a gente consegue juntar finanças, operações, comercial, marketing, e faz esse negócio rampar, crescer, a gente vai mudando de patamar empresarial. Essa empresa vai precisando de mais coisa. E foi muito legal, porque até 2019 a Smart foi crescendo, assim como os clientes, a gente estava tendo um desenvolvimento legal, mas a gente começou a ter um problema, que era, para crescer mais e a gente expandir, a gente já estava com operação, alguns clientes fora do Brasil, já espalhado no Brasil alguns projetos. A gente sempre teve muito focado em Minas e São Paulo, mas acabamos atuando no Brasil inteiro. A gente começou a não ter tanto orgulho assim do trabalho, porque é como se a gente tivesse pasteurizado o serviço, sabe? O produto. Então a gente falou, poxa, a gente vai precisar de tentar, talvez em vez de ter 20, 25 planejamentos estratégicos simultâneos, a gente focar nos grupos importantes, e importantes nesse caso não tem a ver com o tamanho, e sim com a potência da tese. Então em 2019, um pouquinho antes da pandemia, a gente criou essa marca, que chama Mater, ou Matter, ou enfim, que é um nome que eu gosto muito. Quem deu, inclusive, curiosamente, foi o Caleb, que era nosso prestador de serviço na época, e hoje é do grupo. Hoje é sócio. É uma empresa do grupo. Hoje é uma empresa do grupo. É isso aí. Que chama Caleb, se não me engano. Exato. A empresa chama Caleb. Vai mudar agora. Então, já dando no final do ano agora, nós vamos fazer uma virada de marca importante lá. Enfim, estamos animados.
E o que mater significa? Né? Significa mãe, né? Em latim, significa importa em português, significa, na verdade significa importa em inglês, significa materializar em português. Acho que é um pouco disso. A gente materializou uma tese onde a gente se importa com a jornada do cliente num guarda-chuva, como se fosse uma mãe, né? Um grande arcabouço de soluções para que o cliente possa rampar, a partir do que a Smart fazia. Então a gente criou uma empresa de recursos humanos e gestão de cultura, que é a Umance, uma empresa que a gente tem lá de baixo, marketing digital e branding, a gente colocou a Caleb, adquirimos participação de outros negócios. Temos a BIPO, que é um BPO financeiro, temos a Base 2, que é uma fábrica de software, de modo que a gente colocasse debaixo desse leque, desse guarda-chuva de opções, a ideia que a gente falava era o mater building. A pessoa entra num prédio, de alguma maneira ele sai com uma solução de rampa de crescimento, seja lá por um processo de M&A, né? Seja, né, de você fazer uma fusão e uma aquisição, seja para você fazer um IPO, ou seja para você estabilizar a sua empresa no tamanho que você deseja e ficar com ela perene, né, ao longo do tempo. Então essa é a visão que a gente construiu da Smart, que na verdade o conceito da Mater é o mesmo da Smart anterior, só que a Smart era só gestão e estratégia. A gente acabou entendendo que para que a gente pudesse continuar fazendo a empresa rampar, precisava de mais coisa, precisava de marketing digital, precisava de branding, precisava de software. A gente estava falando de um mundo diferente demais. Hoje não tem como fazer nada se você não tiver, de fato, construindo sistemas, construindo automação de processos, enfim. E aí algumas iniciativas, startups que nós colocamos debaixo dessa estrutura, incubando algumas dessas startups e estamos vendo algumas já com boas possibilidades de mercado, enfim, como incubamos o exemplo que eu gosto de dar. A gente estava falando dessa semana aí de duas notícias excelentes que nós tivemos. A Bipes é uma startup que nasceu no nosso escritório em São Paulo, incubado, eu sou do conselho lá da Bipes, uma empresa de reconhecimento facial. O Ricardo Cadar, amigo, querido, craque, conseguiu construir um caminho de ser a principal startup, a principal empresa do mercado de eventos de grande porte, futebol, grandes shows, enfim, do Brasil, crescendo, saindo muito bem. E a Webly é uma empresa que ganhou o prêmio ontem, nós estamos falando de 17 de outubro, na 100 Startups, né, uma das grandes empresas principais startups do mercado de Customer Experience, enfim. Então, a gente acabou colocando debaixo desse leque de empresa um tanto de outros craques. No final, a gente fala que os faixas pretas tocando as operações das empresas ou das startups, e aí não tem jeito. Se você coloca gente boa, qualifica a sua mesa, você acaba tendo a melhor expressão disso. São quantas empresas, Roque, hoje? A gente tem hoje, de empresa que a gente chama de âncora, são 6 empresas, okay, e são 5 startups. E são empresas que você presta serviço ou são empresas que você realmente investe e estão ali como... São empresas que a gente tem uma participação de uma maneira efetiva mesmo. Não só a gente investe, a gente é sócio, a gente tem... Para além das alianças estratégicas, né? Não, nós estamos falando de empresa que a gente está skin in the game. Eu acho isso importante, né? Porque quando você está dentro e você é sócio, você tem aquela vontade de fazer o negócio funcionar, né? Além de só prestar o serviço. Mas para mim um desafio, Lúcio, vou te falar, porque como eu sou um cara tocador de negócio, né? Então no final do dia, o que eu acho que eu fazia bem? Assim, eu era um executivo, quando eu era na posição de executivo mesmo, então eu era um cara de colocar para rodar. Eu sou um cara de muita operação, enfim. E quando eu montei a Smart, eu virei para uma posição mais estratégica, mas ainda assim eu tocava a Smart. Então quando eu começo... É maluco porque a parte que eu era mais forte é a que eu deixei de fazer, que era exatamente tocar para que eu possa apoiar e servir os meus sócios para que eles toquem as operações. Uhum. Então, apesar de ser sócio, é complicado, porque eu sou um pedaço daquela sociedade. Então, foi um aprendizado de 21 para cá, que foi quando, de fato, a gente lançou a Mater, e especialmente a mercado de 22 para cá. Então, é muito jovem o movimento, muito recente, né, o movimento. Para mim foi muito difícil, porque eu sou de lá e fazer, bora tocar. O Antônio me conheceu lá na Smart, então eu sou da operação da Smart. Me chama, vamos lá, sentar, resolver, desenrolar. E a partir do momento em que eu começo a influenciar, né, e deixar que os sócios possam conduzir,
até dentro do protagonismo deles. Então tem toda uma organização de ego, né, que nós temos que fazer no nosso trabalho, que é o trabalho intelectual. Difícil, né? Muito cacique. Então a gente tem que ter essa humildade de construir isso, deixando que cada um tenha seu destaque, cada um apareça e tal. Esse foi um dos grandes desafios que eu tive. Mas respeitando uma governança. Pois é. Aí, senão, é aí que eu acho que é o gargalo, né? Que é o que a gente sofre lá também. Excelente. Porque como que você vai ter um tanto de dono, um tanto de gente querendo, mas você tem que manter uma governança... Duas coisas. Nesse processo, senão você não consegue... Isso eu acho que acontece com muita gente, né? Que acaba sendo holding ou participa de muito negócio. O cara se perde nos processos de governança porque muitas vezes ele tem uma participação... Tem um fundador, tem um cara, o criativo, que você não pode limitar porque você comprou um negócio... baseado muito na experiência e na feeling dele, no feeling dele, tocada dele. No negócio, na tocada dele. Você não pode ir lá e tirar o cara, porque senão o negócio está rampando ainda, né? Você precisa dele. Mas você também não pode deixar ele fazer qualquer coisa, né? Tem que estar subordinado a algum processo, alguma metodologia. Tem que estar subordinado e é difícil ele entender isso. E pra gente, lá na 300, o nosso desafio é quando esse cara cresce. Porque quando ele é pequeno, ele é bem mais domável. Aí, quando o negócio começa a dar certo... Você tá certo, assim, a gente, sendo bem sincero, a gente gastou uma energia para aprender isso aí, tá? 21, 22, a ponto de a gente ter alguns desembarques, não é só sucesso, né? A gente trouxe algumas empresas, mas exatamente pelo fato de a gente ter premissas sólidas de governança, quem já tinha na Smart desde sempre. Engraçado porque a Patrícia Schneider, minha sócia lá no início, ela já entra numa ideia que eu tinha de eu não posso ser dono de um negócio sozinho porque eu não vou respeitar esse negócio. É comum esse erro, né? A gente comete você não confundir sua pessoa física com a sua pessoa jurídica. Então, desde o início eu tive sócio para prestar conta. Porque se a gente não tiver essa visão, você é empregado de si mesmo, você não é empresário, né? Você não é empreendedor. Eu empreendedor. Então eu criei esse movimento e historicamente existia essa cultura. Mas é claro que o aprimoramento dos instrumentos é fundamental. Então, duas coisas eu falo, que é muito importante para você poder ter um ecossistema em equilíbrio. Você tem que ter uma liderança forte, não adianta. Tentei fazer esse movimento de vamos tentar um processo mais democrático, vamos todos. Não, eu tive que tomar a frente disso de fato. É democracia cubana. Mas assim, e vou te falar que nesse caso, até por muita culpa minha mesmo, os meus sócios queriam que houvesse essa liderança. Um deles falou para mim assim, poxa, Roca, você é CEO. CEO é Chief Executive Officer, não é um chefe institucional. Bota para frente, aí, bota resolve aí. Né? Então isso foi para mim um aprendizado, né? Porque a gente fica com muito respeito, às vezes, poxa, será que eu vou tocar ali a área do... Né? Como é que eu vou falar para aquele cara fazer isso? Exato, a empresa, no caso, né, falando aqui dando os nomes dos meus sócios, né, o Caleb, a empresa dele chama Caleb, ainda chama, né, vai mudar, mas ainda chama Caleb, a empresa dele tem o nome dele. Como é que eu chego lá assim, botando o banco? Primeira coisa, nós vamos mudar o nome. Exato, então a gente teve esse movimento de amadurecimento, então a liderança forte é fundamental. E a governança, irmão, se você não tiver... De fato, se não tiver como buscar. Contratos bons são aqueles que ficam na gaveta, né? Então, esses são os bons contratos. Mas quando você precisar deles, você tem que saber usar. Tem que saber usar. Então, nos desembarques, tanto meus quanto das pessoas, porque a gente saiu de algumas sociedades, como algumas pessoas saíram da nossa sociedade, foi de alguma maneira. Nunca é muito, né, simples, mas apesar de um ou outro ruído, foi rápido. Não foi uma coisa que arrastou, como a gente vê. A gente vê isso o tempo todo em sociedades, né? Esse é um grande problema das empresas que crescem, é a briga societária, né? As pessoas estão indo bem. Você falou aí de quando vai bem, quando cresce, mas quando vai mal também. O meio do caminho, as pessoas ficam ali adormecidas, ficam ali anestesiadas. Quando vai muito mal, você descobre quem é quem, né? Quem corre e quem fica. A cara. Isso. E no meu caso, eu vi, né? Às vezes você está são sócios excelentes para um movimento num dia de sol, né? Com temperatura super tranquila. No clube, né? Bem, mas não precisa, no clube, quando chove, não precisa chover, não. Só o trovão, a pessoa já muda. Já mexe. Quando a água vai no pescoço... E aí, nem precisa dizer, né? Numa sociedade, a gente sabe, no Brasil, um ambiente absolutamente hostil de negócio, se você não estiver preparado, de fato, para poder encarar desafio junto, que é o grande desafio de um ecossistema. Né? Que eu acho que no ecossistema,
nesse caso, né, desculpa, me esbarrei, os sócios entenderem o papel deles, né? Então, acho que a governança, a gente começa a escrever a governança de um ecossistema quando você deixa muito claro o que eu espero de você, o que você faz, o que eu faço, o papel de cada um, o que acontece se... O que a empresa vai te dar para você cumprir isso que está aqui no papel também, né? E o que acontece se der errado, né? Se não funcionar. Acho que é se alguém não fizer. Então, tem que estar... E outra característica fundamental para ter um equilíbrio é bom para ambas as partes. Pronto. Se não tiver, cara, não vai. E aí, vamos lá. O que é natural quando você está entrando no ecossistema? Você quer ir lá e pegar o que você tem, o que esse ecossistema tem de melhor para você, correto? Então, qual que é o desafio que nós tivemos? A gente ainda tem esse desafio, mas eu acho que está muito mais maduro agora dentro da gente lá. É que cada um vai lá, busca o que quer do ecossistema, mas não deixa o que precisa. Que você busca o que quer, mas tem que deixar o que precisa o ecossistema para continuar funcionando, né? Sim. Então, aquela lógica de farinha pouca, meu pirão primeiro, não funciona numa lógica de ecossistema. De coletivo. A gente precisa entender que tem um coletivo, né? Então, é engraçado. A gente tem 4 escritórios, 2 em Belo Horizonte, 1 em São Paulo e em Maceió. E aí é o seguinte, mas eu não quero um escritório em Maceió, eu só quero o de Belo Horizonte e o de São Paulo. Mas a gente tá junto ou a gente não tá junto? Né? Então tem um porquê pra você estar no exato. Maceió. Não é uma coisa que você está lá jogando veja, dinheiro também no lixo. entendemos que nesse caso precisamos aprimorar. A gente vai ter que ter um modelo de negócio adaptável, porque de fato determinadas questões podem ser customizadas. Né? Como o escritório, por exemplo. Então, só para dar um exemplo de algo que a gente estava mais inflexível e agora a gente está mais flexível, tudo bem. Se você está com a estratégia da nossa empresa ali não é para uma expansão no Nordeste, apesar do grupo estar com uma força muito grande lá e crescendo muito lá, tudo bem, a gente vai respeitar e tal. Para o caso de um trabalho como um escritório, tudo bem. Mas talvez o trabalho intelectual de um jurídico, de um corpo jurídico, não dá, né? Para eu escolher se eu quero ou não quero. Eu preciso não quero colocar... ele ou não quero ele. A gente precisa estar junto, né? O objetivo principal é escalar as empresas e fazer um exit legal? Acho que é aproveitar, assim, né? Eu acho que falar um pouquinho a hora que só falar palavras em inglês, eu vou pedir a vocês que expliquem o que é, porque às vezes quem está em casa você não entender, né? Entendi. É claro. Pode ficar tranquilo. Eu só falo mandarim. Morou no Canadá, mas não saía de casa. Se puder. Javanês, mandarim. Só falo javanês, desculpa. Vocês me entendem. Você explicar para quem está em casa? Claro. Eu acho que vale aproveitar a pergunta. Aproveitar a pergunta do Lúcio, que é um pouco conceituar, assim, ecossistema, né? Ecossistema, acho que empresarial, né? Porque ecossistema a gente tem muitos sentidos, muitos, assim, tem muitos tipos, mas o empresarial acho que vale a pena, porque tá alinhado a isso, né? Como o impacto gera um ciclo virtuoso. Exato. No meio, né? Vamos lá, a gente acreditando que a base do pensamento que nós construímos até hoje foi algumas teorias que nos deram suporte e sustentação técnica para a gente poder crescer. A gente usou muito a teoria do crescimento da firma, a gente usou muito capacidades dinâmicas, que é algo que está ali na composição do que a gente acredita que é o que mais moderno para se usar na composição das empresas. Mas a gente já percebe que de 2018 para cá, que a teoria das redes é o que mais faz sentido para as empresas de uma maneira geral. Então, quando a gente está falando de entendimento do quão complexo, quão ambíguo o ambiente de negócio está, as empresas estão, a gente vai precisar de mais gente para compor. E como é que a gente vai colocar mais gente? Então, entrando nessa história. Então, o ecossistema é um ambiente de sistemas, né, que funcionam. Então, a empresa ou algumas empresas formam sistemas e a gente colocar elas em harmonia, em conjunto, trabalhando em rede, é o conceito de ecossistema, de modo que a gente construa de maneira, né, uma diversificação relacionada. Por isso que eu gosto de diferenciar. Qual que é a diferença de ecossistema para holding? Uma holding ela pode ser relacionada ou não. Eu posso ter lá um conjunto de empresas que têm categorias e naturezas semelhantes ou não. O ecossistema, por natureza, ele precisa ela tem que ser relacionado. Eu preciso uma coisa compor a extensão da outra. Eventualmente até sombreamento, né?
e os seus caminhos de solução de disputa e tal, para não criar um ambiente de fricção, que também é muito comum. Se você não cuidar, vira uma espécie de um lugar, um ringue de competição. A gente precisa de colaboração. Então, um ecossistema é esse ambiente harmônico de equilíbrio de sistemas que se conectam para poder fazer com que a gente possa crescer, né, o bolo, crescer o resultado final, que a soma seja maior do que as partes individualmente. Essa é a premissa, né? E você fez uma pergunta sobre a questão da muitas saída. Muitas vezes né? você tem a saída, o objetivo muitas vezes é realmente entrar, crescer e vender. Boa. Investir em mais. Pronto. Você está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. A gente, como estava fazendo empresas, a Smart estava lá criando planejamento estratégico de um tanto de empresa, o que a gente via? A gente entrava, fazia lá 2 meses de planejamento estratégico, depois fazia o desenvolvimento estratégico, os indicadores, depois implantava sistema, Cara, era muito legal. Aí a gente ia embora e o cliente fazia a construção do jeito dele, da forma dele e a madeira dele. Né? E eu brinco o seguinte, era complicado essa posição, porque a gente ficava frustrado um pouco, porque na implantação é que acontece a mágica muitas vezes. Então, até pensamento meu, eu falei, cara, eu também não quero criar uma consultoria que fica gerando dificuldade para vender facilidade. É típico também, né? A consultoria fica ali eternamente porque vai criando cavando os próprios caminhos. Né? Então, como é que a gente resolveu isso? Bom, a gente precisa de pensar nos clientes que têm tese. Então, a de saída é uma delas, a exit, né? Como você colocou aí. Cara, não, eu gostaria sim, estou aqui com um negócio, tem 25 anos, mas eu vou trabalhar mais 5, 10, mas quero vender esse negócio. Acho que eu quero. Se ele quer vender, ele precisa embalar, ele precisa de preparar, ele precisa de organizar para que alguém possa se interessar. Então, é um dos jeitos de fazer. Então, a gente trocou a visão de projetos spot, projetos pontuais, por projetos de jornada, que a gente chama de jornada de construção com o cliente. Então, a gente começou isso num grupo de mídia em Belo Horizonte, um foco aqui muito grande, o mais jovem lá da família, uma empresa familiar, tinha um faturamento bem local, né, muito regional, e falou assim, cara, eu quero fazer uma expansão nacional porque eu tenho uma tese de fazer uma saída daqui 8 anos para um grande grupo de mídia do Brasil. Ok, vamos caminhar. E a gente começa nesse movimento de funcionamento e é isso, ele precisa de gestão e estratégia a princípio. Depois ele precisa de cultura. Então nós já temos a Humans que dá sustentação para isso. Num dado momento ele precisou, na profissionalização, já que a empresa tinha família na condução do financeiro, que a gente colocasse alguém nosso para tocar o financeiro. A gente colocou um BPO para rodar lá dentro. Precisou de mexer na marca, a gente começou e construímos um caminho de trazer a empresa de branding. A gente precisou compor o conselho. Eu fui convidado e compus o conselho dessa empresa. Então, veja, é um trabalho muito mais próximo, muito mais intrusivo, muito mais de dentro para que a gente possa, de fato, conseguir os resultados. Então, o que a gente descobriu? Que era melhor a gente ter bons clientes, e aí não tem a ver com eles serem grandes, que é um pouco do que a visão das consultorias. As consultorias têm a visão de acima de 100 milhões, empresas focadas entre 20 e 100, abaixo de 20, acima de 100. Corte. Nossa cabeça se você é pequeno e quer ser médio, é com a gente. Se você é médio e quer ser grande, é com a gente. Se você é grande e quer ser gigante, é com a gente. A gente quer ajudar você na sua jornada. E aí nós temos que ter essa consciência, esse trabalho de 4 mãos para a gente poder conseguir chegar lá. Então, com certeza, esse é um dos pontos que mudaram a nossa visão, inclusive de modelo de negócio.
Nosso modelo antigo era um fee for service, né? um honorário pelo trabalho mensal. E a gente continua tendo como base, mas a gente também tem o success fee. Mas daí a minha dúvida que eu tive, se você Fala perto do microfone. Se você presta o serviço ou se você é sócio de todo mundo. Não, dos clientes não. Dos clientes a gente tem... Aí, boa pergunta. Das nossas empresas, a gente sim tem essa história de ser sócio, mas dos clientes não. O que a gente tem feito? Como a gente tem construído um caminho de desenvolvimento desses clientes, parte do desenvolvimento significa rodadas de investimento. Então, nós estamos estruturando, inclusive internamente. A gente tem, então, hoje os mandatos dos clientes. O Rock, quando a gente foi ser cliente dele, ele prometeu 1 bilhão de investimentos no clube. Ele está aguardando. Falou que até... Tá só esperando. Não, ele falou que até agora, 15 de novembro, ele faz o depósito. Porque ele falou aqui em off, vocês não ouviram. Isso na primeira rodada, né? Na verdade, isso é o Angel. Esse é o Angel. Esse é o antes, na verdade. Esse é o Angel. Sim, vai ser um pouquinho antes da primeira. Eu fiquei feliz até. Mas é muito legal. Quem quiser, ele tá com dinheiro e vai jogando, hein? Mas um ótimo exemplo. Uma empresa, Belo Horizontina, a princípio, que já tem um movimento importante. Contratou o de franquia. serviço, né? Contratou os serviços dele. E ele falou o seguinte, cara, tá bom, ele já decidiu que vai expandir por franquia já há alguns anos e tal, mas ele tá lá com algumas dúvidas em relação a isso. Tivemos discussões importantes, estratégicas, tanto o Léo como o Antônio, para discutir qual negócio nós estamos discutindo. Né? Ou criar novos negócios dentro do negócio. Que eu acho que é o grande pulo do gato. Isso, nós tivemos essas visões ali. Tipo, será que o negócio que nós temos é esse ou esse é um pedaço do negócio maior? Então isso deu outra dimensão, né? Uma empresa que começa a se enxergar de outra maneira. Para isso acontecer, a gente vai precisar de rodada de investimento. Então a gente também ajuda nesse movimento, né? Tem um mandato e tal. Então nesse caso, a gente não só traz os fundos ou os family offices, os sócios importantes para que ele possa fazer essa rodada, como nós estamos nos encorajando, né? Eu especialmente estou liderando uma empresa de participações que era minha e estou transformando ela num instrumento de fundo para que a gente possa ter força de investimento também. Né? De maneira inicial, nós já fizemos esse movimento. Então, alguns clientes nossos que tinham muito potencial viraram... A gente com a empresa de participações do grupo lá conseguiu entrar para conseguir compor e participar da sociedade. Então, tem acontecido. Não necessariamente é a tese. Todos os nossos clientes não vão ser sócios, não. É um pouco da visão, inclusive, da 300, né, do Luciano. Eu acho que no seu ecossistema, Luciano, você já é o foco. O foco é ser sócio. Todos a gente... Isso. Então, imagina como foi legal para eu ouvir na conversa que nós tivemos, eu e o Luciano lá no escritório, sobre isso. Porque, poxa, é muito maluco pensar isso do jeito que a gente está pensando. Tem gente mais maluca que a gente. Ou seja, a gente é um pouquinho mais. E na frente, tá? Nesse caso aí, acho que a 300 conseguiu construir um caminho bem importante em relação ao que se predispôs, por entender claramente, olha, a gente só quer... skin in the game é colocar a pele no negócio e estamos juntos. Acho que a gente foi muito impactado pela Endeavor, que é um ecossistema. Boa. Que é um ecossistema. Verdade. Então, acho que a Endeavor, o fato dos nossos sócios fundadores lá terem sido empreendedores Endeavor, isso abriu a cabeça. Se você entra no site da Endeavor, inclusive agora tem uma ilustração, convida todo mundo aí para entrar no site da Endeavor, que você vai ver lá os ecossistemas, que é como que uma empresa investida e conversa com outros mentores, e que no final tem um impacto em 300 empresas. E como que isso impacta toda uma sociedade quando você usa o conceito de ecossistema, né? Entre todos estão de alguma forma se ajudando, né? Exato. Agora, eu acho que a 300 tem uma diferença muito grande entre o seu negócio e o seu, apesar de ser bem similares, né? Que a 300, ela... Quando você trabalha com franquia, ela tem um ponto em comum que é claro que é a venda de franquia, que não interessa qual que é o negócio. Né? Estou vendendo uma franquia desse uma negócio. Concorrência, né? No share of wallet, né? Isso, no então... pedaço do bolso de quem vai comprar a franquia. Só que... Mas você entende que o seu tem esse core ali que é importante? Pode ter, mas... não, pode ter, não, tem. Mas o que sustenta o ecossistema é que a gente tem o braço de gestão para fazer a gestão de todas essas marcas, a gente tem os braços estratégicos, contabilidade, agência de marketing, jurídico, e bem, os braços que são nossos dentro do ecossistema, suportando as 94 marcas que estão lá.
Sim, mas esse das 94, esse ponto 100% é incomum, vender franquia. Até então, sim. Não sabemos o futuro. Até então, tem sido, a gente... O ponto em comum é que é o crescimento acelerado de alto impacto. A gente quer crescer acima do que cresce o mercado. É isso. Mas no final a tese é muito parecida, sabe por quê? Porque, no caso, eles têm lá um foco muito grande na questão da venda, onde originou as demais oportunidades. Eles têm a base de educação, a gente está buscando esse caminho, gestão, a gente está buscando esse caminho. Então, assim, tem muitas coisas muito similares. E não por acaso, não por acaso nós estamos, inclusive, nos aproximando exatamente Você teve essa lá, intenção. né? Tive lá com o Cris. Então, assim, tive com o Léo. Então, assim, grandes caras, assim, muito respeito. Mas qual que é a visão? A visão é, poxa, esse negócio vai valer mais e eu participo desse bolo, né? Então, no final, existe uma timidez nossa. A gente não estava participando do bolo. A gente não estava a gente está estruturando um fundo, de fato, para poder fazer esse movimento. Para além da sociedade, né? A gente quer construir caminhos com instrumentos diferentes, aí bem dentro da nossa lógica de governança. Mas tem muita similaridade. É uma tese de, poxa, e é engraçado, eu peguei uma construtora aqui em Belo Horizonte importante, né? Onde ele tem uma marca fortíssima e ele não quer que o negócio cresça muito. E aí eu falei com ele assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a sua empresa num patamar que ela mesma te pague o M&A daqui 10 anos que você talvez não vá conseguir fazer. Se a gente colocar a empresa dele em 3 vezes o faturamento hoje e colocar a margem que ele consegue dar, é como se ele estivesse vendendo a empresa dele para ele mesmo em 10 parcelas. E o dinheiro que ele acumula daqui 10 anos, ele gosta. Seria um grande deal na vida dele. É um cara jovem, de 50 anos. Então ele fala assim, pô, não tinha pensado assim. Então veja, eu estou propondo que ele venda para si mesmo uma empresa que ele jamais venderia para alguém naquele tamanho. Então essa é a parada que a gente tem mostrado para a empresa. Cara, você nunca vai fazer seu negócio. E ele não tem sucessão. Os filhos não vão fazer daquilo um negócio. Ele tem que vender, né? Ele tem que vender. E ele não tem para quem vender do tamanho que está. Então como é que a gente organiza isso? Então a gente parte de agora, pega na mão e vai até lá. E isso é muito legal. Muito bom. Porque essa força de relação também que eu percebi, que nós passamos a ter com o cliente, não é mais de um prestador de serviço. Então é isso. Né? Os depoimentos que a gente arranca dos generosos clientes que nós temos, como fico honrado aqui, com o depoimento do Antônio. Quer dizer, nós estamos nem perto do caminho, nós estamos só no início. Mas olha só, Lembrando quem pega na mão. Lembrando que o início é 1 ano e meio já, viu, Tom? Exato. Nós estamos no início. Por quê? Porque quando a gente entender o que é que nós temos que fazer, tem um tanto de coisa lá. Imagina que tipo de relação que nós vamos ter quando ele realizar o sonho dele. Esse é o lugar que eu quero estar. Tipo, os nossos sócios vão ser corresponsáveis. A nossa participação é pequenininha. O talento já está no cliente. A gente não quer competir com isso. Né? É outra coisa também que eu vejo muito clássica em consultoria. Né? É como se os egos, né? Então, aconteceu por causa de fulano. É muito comum. A gente tem um cliente até da qual agora eu tenho uma sociedade, que é a do Ateliê, um cliente querido nosso. Ele pensa, você vai fazer com a gente o que você fez com a Dor? Eu falei, não fiz nada com a Dor, não. Quem fez foi a Tatiana e a Fernanda. Se você for a Fernanda e a Tatiana, com certeza faremos, porque a gente vai ajudar e você vai ser tão talentoso quanto elas. Hoje com a Bruna junto, que também é sócia, né? Então, assim, não tem muito segredo. O talento está lá. A gente direciona, né, com a nossa capacidade ali de gestão, de estratégia, e a gente atinge o resultado junto. Eu vejo que existe um poder muito grande, né, de relação quando a gente está fazendo isso junto, do que esse exercício de eu presto, eu vou, eu venho. Né? Eu acho que tem uma força maior de caminho. Um amigo querido no mundo do M&A, ele fala muito, uma visão, já tem 60 anos, e ele tem uma visão um pouco mais pragmática da vida. Eu, com 43, estou me permitindo ser um pouco mais romântico, ainda um pouco mais romântico, apesar de ser conhecido como pragmático também. Ele fala o seguinte, cliente, a ingratidão de cliente é só uma questão de tempo. Muito bom, hein? Muito uma bom frase mesmo. impactante, eu entendo, né? Ela eu gera entendo a visão dele. Eu entendo a visão dele. Mas eu tenho uma pitada de romantismo, de modo que, se a gente estiver na construção da jornada, por mais que tenhamos rusgas ao longo da jornada, dificilmente a gente vai perder uma relação construída de gratidão ao longo dessa jornada inteira, desse caminho inteiro.
né? É claro que os seres humanos têm suas mazelas, têm seus problemas, mas dificilmente, né, quando a gente conseguir fazer todas as entregas na construção do que o Antônio deseja do negócio dele lá, ele não vai lembrar que tem um tijolinho, pelo menos, construído pelo ecossistema Mater. Sem Então, dúvida. isso é muito importante. A nossa visão é essa, de criar o caminho de mais profundidade ao invés de ser raso. Quando a gente pegou, tinha uns 55 consultores espalhados no Brasil inteiro, tinha 15, 20 planejamentos estratégicos simultâneos acontecendo. E eu não sabia direito qual era a tese de cada um desses clientes. Eu falei, cara, não é por aí, a gente vai precisar achar outro caminho. É o que nós estamos tentando fazer. Eu tô impressionado, viu? Porque é o episódio até hoje que eu menos escutei sua voz é a sua. Estamos Só prestando tô atenção. sentando e escutando. Estamos prestando A gente quer atenção. aprender, a gente tem que se calar. Senta e É uma escuta. frasezinha boa, né, velho? Quando um burrinho fala, o outro abaixa as orelhas, filho, ouve, aprende. Pois é, tô só escutando. Tem 41 minutos de episódio. Não, eu tô aqui e a no gente site, tá e eu tô aqui calado. no site da Mater, cara. É, podia Quanto é de pôr aí, marca né, aqui, gente? É, bota aí. Enquanto isso, Rock, conta pra gente. Ah lá, como é que tá você lá chegou na... Não, daqui a pouco a gente mostra lá, só pra ele contar pra gente como é que você chegou na Smart, como é que foi sua carreira? Como é que é um pouco do Boa. Rock? Minha vida foi assim, meus pais, classe média, eles comigo quando eu tinha 14 anos, eles perderam tudo, saúde, grana, e eu comecei a trabalhar muito garoto, assumindo a responsabilidade em casa lá. Então, minha história começou assim, eu tinha pressa para fazer as coisas acontecerem, precisava me ajudar, eu sou mais velho de 3 irmãos, então foi Você isso. tinha pressa e necessidade. Botei a coisa para rodar, lia muito, estudava muito, e aí acabei construindo um caminho executivo mais rápido e tal. Mas o que eu gostava de fazer, eu achava que não existia. Falei, cara, eu preciso criar um lugar onde eu atendo de maneira integrada. Então, essa coisa de atender de forma integrada, eu sempre tive, sabe? E aí, com 29 anos, parecendo ter 40, porque no final essa era a resposta que eu tinha. Então eu ajudei, falei, cara, até meus defeitos eu tento usar a meu favor. Falei, cara, já que o pessoal tá me dando 40, deixa eu tentar Passar sempre Ninguém vai dar Deixa eu aproveitar, né? Lógico. Ninguém vai dar oportunidade para um garoto. Pra um garoto de 29 anos para ser consultor, vai. Mas eu tive essa sorte, sabe? E aí começamos a fazer esse negócio acontecer. Foi de maneira bem resumida como se deu. Eu trabalhei em algumas empresas, né? Fui bem, estava numa carreira legal, mas num dado momento eu falei, cara, eu preciso inventar o que fazer. E aí eu vontade de empreender mesmo. Minha cabeça sempre foi muito de... Eu faço um planejamento estratégico da minha vida de 10 em 10 anos. Dos 19 aos 29, eu tinha a visão de que eu tinha que colocar as coisas de pé lá em casa. Dos 29 aos 39, eu tinha que ser dono do meu próprio nariz. Foi o que aconteceu. Dos 39 aos 49, que eu estou agora, né? Estou com 43. Eu estou pensando que eu tenho que agregar valor. Então, é o mote da década. Da década. O que vai vir do 49 ao 59? A praia, né? Suíça, né, baby? Suíça, né? Tranquilão. Essa é a pergunta do milhão. O que vem depois? Quando eu comecei essa história trabalha toda, desde os 14 anos, vai conseguir praia? Quando o Atlético era uma associação, meu sonho era ser presidente do Galo. Agora que é uma SAF, tem dono, acho que vai ser difícil. Não, com a sua capacidade. Ao contrário, eu acho que agora você tem mais chance do que antes. Só o que você vai ganhar na venda da captação do 1 bilhão ali do Clube de Permuta. Clube, já dá para comprar uma beiradinha na SAF. Eu, particularmente, eu iria para a Suíça. Não ia procurar SAF, não. Mas cada um faz o que quer, né? Mas a brincadeira é que não tem a menor ideia. Assim, a ideia é você dar uma olhada de 10 em 10 anos, né? O planejamento é isso. Você levanta, você está numa trilha na floresta, você levanta a cabeça e dá uma olhada na montanha. Aquela é a montanha que você quer chegar. Mas até chegar é olho na trilha, você não pode desviar da trilha. Você não pode ficar muito... Então você olha para poder viajando. Se planejar. Agora eu estou no momento da trilha, não adianta eu ficar olhando para... Mas eu acho que você trabalhou bem, Rock, no sentido de escolher os seus pares lá dentro, sabe? Eu falo por experiência própria, sabe, Luciano? Não sei como é que é lá na 300, porque realmente eu não conheço, mas na Mater, todas as pessoas que eu conversei, todas que a gente está trilhando o caminho juntos, né, de mão dada, cara,
A minha vontade era dar o balão e contratar. Nossos contratos não permitem. Assim, mas eles são muito bons. Todos os profissionais são de altíssimo gabarito. Antes de começar em off, estava falando com ele, elogiando uma pessoa que está com ele, que nos acompanha semanalmente, que é incrível, velho. Toda vez que eu converso com ela vai e desembola os meus negócios. Feliz. Né? A equipe é muito bem estruturada. Por isso que todo mundo que chega e me fala, tô precisando contratar alguém. Falou, liga lá no Mance, porque se ele contrata para ele mesmo, de bom assim, ele deve contratar para os outros. Boa, cara. Né? Fico feliz demais, porque isso é um dos melhores elogios, é de fato o time, né? A gente leva isso muito a sério desde sempre, né? E a gente fala que os nossos programas de estágio, eles são de fato de futuros sócios. Né? Até porque a gente tem, né, várias posições como essa. O melhor programa de carreira que você pode ter é o colega. Você perguntar para o colega como é que ele entrou, né? Uhum. Tem lá programas de carreira super elaborados, a Mance, inclusive, vende isso muito bem e tal. Aí você chega na empresa e o colega não muda de posição, quer dizer... Então, nesse caso, a gente tem muito orgulho e tem a ver com isso. A gente tenta trazer talentos de fora, né, compondo o time, e tenta formar, né, que é uma coisa também que a gente gosta muito. Vai lá na universidade, busca. Eu ainda tenho relação muito próxima com professores meus da época da universidade, que sempre são generosos em indicar e trazer a Eu tive a oportunidade de indicar uma boa profissional para ele, começou lá há pouco tempo. Exatamente. Agora. Super legal, cara. Exatamente. E a menina, e foi sem querer. Eu fui dar uma palestra lá na Mater, que é o Manhã Mater, que é um evento que ele faz. Aí eu fui falar e ela tava lá como ouvinte. Eu falei, aí depois que acabou, eu conheci ela uns 10 anos. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim convidado para ouvir aqui, super legal, parabéns para você. Então eu falei assim, onde você tá trabalhando? Aí a hora que acabou, eu falei assim, cara, essa moça aqui dá match aí, irmão, porque a bichinha é boa. E é o perfil de vocês, assim, porque eu já conheço o perfil da turma, né? Eu já trabalho com eles há um tempo. Deu super certo, ela tá lá super feliz, ela elogiou super lá outro dia. Pois é, quer dizer, esse é o lugar, a gente tem que estar aberto pro processo de entrada de talento, né, cara? Assim, mas vamos a gente ver não um site cresce ali, vamos lá? Pode descer tudo aí. Aê. Ah, não, agora sobe, foi mal. Sobe um pouquinho. Aê. Olha ali. Eu gosto de ver isso aí, bicho. Se esse tanto de gente deu uma caneta pra esse caboclo, por que eu não vou dar? Mas não é, esse é o pensamento. Eu gosto de pensar assim, porque, veja, eu tô Muito falando bom. só de empresa bruta aqui, não tô falando de ninguém que tá começando ontem. Se esse tanto de gente deu a caneta pra você, por que eu não vou dar? Olha aí. Tem gente boa, a gente tem muito orgulho dos clientes que a gente tem, das nossas jornadas aí, muito... Desses aqui, quantos que você também é conselheiro? Hoje eu acho que eu tô em 5 conselhos. 5, né? 5, eu tenho 5 conselhos. A gente tem muito cliente em comum aí, ó. Né? Araújo Fontes, a Vale, Posto Zale. Araújo Fontes são queridíssimos, são parceiros, são bem próximos. Tem muita gente boa. Muito bom. Temos muito aí bom. Sobe aí, bichão. Alguns amigos. A gente acaba criando uma relação de amizade também com a turma, né? Uhum. Quem confia na nossa história. Pode subir lá até a Mater, porque você está falando das outras empresas. Boa. Aí, sobe um pouquinho, desculpa, sobe um pouquinho. Aí. Sucesso do cliente. Isso aqui que eu queria entender aqui, ó. Claro. Nessa página amarela e depois no mapa. Pode descer um pouquinho aqui, eu já entendi. Tá. Esses pontos são clientes nesse clientes. mundão aí? Foram clientes nossos, são projetos que nós conseguimos atuar. Ou que vocês já atuaram ou que ainda está atuando. Que legal. A gente teve algumas possibilidades de internacionalizar, muito legal, a gente gosta muito, mas assim, o nosso foco hoje, a gente tem a intenção de internacionalizar até com o escritório fora, mas o momento agora é de estabilização dos escritórios que nós acabamos de montar um escritório novo em São Paulo, todos convidados. Eu vi um café com a gente lá. Você mudou de endereço. Manhã ou é mais uma? Manhã Mater. A gente trocou de posição, a gente estava no Jardim, estamos indo agora para o Itaim, na Tabapuã lá estamos muito satisfeitos, é um espaço para receber cliente, é um lugar que tem um espaço também importante de reuniões de conselho, para que os nossos clientes possam ter reuniões de conselho em São Paulo, num lugar bem legal, enfim. Então nós vamos continuar o movimento de explorar as nossas questões lá, porque nós temos muitos bons clientes lá. O seu antigo escritório lá já era muito legal, eu estive lá em São Paulo com ele. É legal de contar que a gente incubou a Bipes lá no escritório, ela cresceu tanto que a gente teve... Você teve que sair fora. Eu tive que sair do meu próprio escritório. E ele já saiu de lá também, porque crescendo demais, enfim. Quer dizer, esse é o movimento, sabe? Da gente criar esse movimento de crescimento e tal. Então, estamos super felizes lá. No Nordeste, a gente está há 2 anos muito satisfeitos com a nossa entrada lá. É um lugar que eu tenho ido todo mês.
O pessoal fala, pô, tudo bem, Tá você indo tem pra Maceió. praia, né? Tá indo pra Pois praia. exato. Mal sabe o pessoal que o viajava voo... pra Argentina toda semana, tá indo lá, não, toma mas- vinho, não, e mal é sabe o carne. pessoal que o voo pra Maceió de Belo Horizonte é uma puta bosta. Você tem que acordar 2 horas da manhã pra ir pro aeroporto. Isso, Imagina indo pra fora, na América Latina, fazendo escala toda vez em Guarulhos, greve de polícia federal, nossa senhora. Mas é uma grande oportunidade até de agradecer aos nossos clientes do Nordeste. A gente tem lá um grande grupo em Maceió, o Grupo Telezil, a turma do Hotel Mercury, a turma a gente tem o Hotel Ibis, são clientes, né? São a turma do grupo do Telezil que a gente atende lá, a JAR, a Eletrodata. Então tem uma galera boa lá, a gente está atendendo grandes grupos. E estamos só começando, porque tá bem legal, assim, estamos tendo uma proximidade. Acho que o mineiro tem essa facilidade, às vezes, de lidar. A gente tem importado profissionais do Brasil inteiro para levar para lá, para melhorar os clientes que a gente tem. Está indo muito bem. Então, estamos num bom caminho. A gente gosta da posição que nós estamos e agora que nós estabilizamos, a gente fala que você precisa de gastar um tempo de estabilização da história, agora é rampar para crescer o nosso próprio caminho. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas? Vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda, treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchising nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. Qual que é o momento do cara procurar o Grupo Marta? Excelente pergunta. Procurar você. Assim, Cara, porque às vezes o cara tá ouvindo isso aqui e fala, pô, isso aqui não é pra Eu mim. quero. Às vezes já era há muito Sim. tempo, né? Excelente pergunta. Vou te falar, pelo fato de a gente não ter, Antônio, uma pegada de separar, de segregar por tamanho, a resposta é qualquer momento. Vamos te falar de questões assim, o cliente está querendo montar um business plan, uma pessoa física, quer montar um business plan, um plano de negócio, de um novo negócio que ele quer construir, um pequeno comércio, uma empresa de serviço, enfim, ele precisa de um plano de negócio. Ele consegue contratar a gente da pessoa física. Existe produto para ele, né, com aderência, com capacidade dele absorver, inclusive financeiramente, enfim. Com a possibilidade dele usar o Dele ecossistema. usar o ecossistema. Porque se for um negócio genial que o cara tá Vou trazendo te dar também, outro você vai exemplo. encampar O cara aquilo. já né? começou o processo, ele já montou o negócio dele, ele não fez o business plan, ele fez por conta própria e ele precisa de um site. Então, ele consegue contratar um site. Só um site, consegue só contratar um site. Ele consegue fazer esse site lá dentro. Eu preciso desenvolver um aplicativo, preciso de um desenvolvedor para me ajudar. Ele consegue contratar um desenvolvedor lá com a gente e tal, na base 2. Então, a gente tem, de fato, serviço para qualquer tipo de cliente. As empresas, mas também temos grandes... A base 2 é uma empresa de 200 funcionários. Nós já temos grandes projetos que pode nos ajudar a compor. Fala base 1, base 2, esses Não, base 2 é o nome da Dois é o nome empresa. da É o nome da empresa. empresa. É o nome Ah, da base tá. 2 é o nome da Entendi, empresa. entendi. A base 2 é uma empresa de software, de desenvolvimento, de testes, enfim, que tem muito forte no mercado, inclusive imobiliário. Nós estamos desenvolvendo lá portais de clientes. Nós estamos falando enfim, é uma potência. Assim, grandes empresas no nosso mercado imobiliário estão lá com a gente e tal. Projetos grandes, cara, projetos legais. Perguntar, A gente tem condição de tocar. Então, a gente consegue atender, né, um grupo direcional, Grande um empresa, grande capital grupo, grande aberto, empresa, tal. capital aberto, de destaque no mercado nacional, né? Como a gente consegue atender uma pessoa física, né? Consegue atender um comércio da sua esposa, que pode querer fazer um A Camila vai fazer em breve, ela vai passar o BPO dela junto lá com a turma do BIPO. Pronto. Porque ela não tem financeiro na loja dela. Ó, ela é uma franqueada. Você que tem franquia, a gente detesta ver números. É o seguinte, você precisa de alguém para cuidar dos seus números, tá certo? Porque a pior coisa que tem também é você chegar para um empresário também e falar assim, como é que foi seu mês? Não sei. Não sei é uma resposta que tem Você que não apanhar. tem opção né? de não conhecer os números. Não tem essa opção. O empreendedor não tem essa opção. Mas você tem a opção de só conhecer e de não precisar botar a mão na massa no financeiro. Então, e é muito barato. Quando você faz na linha do tempo o serviço do BPO financeiro, quando você bota na
na linha de risco, ou seja, troca de funcionário, que é um risco, trabalhista, né? Nesse país maravilhoso de lei trabalhista que nós temos, etc. Quando você bota isso na ponta do lápis, não tem nem dúvida que faz muito mais sentido você ter um BPO do que você ter... Só se você for uma empresa grande que você precisa de um diretor, de um cara estratégico, é diferente. Mas para botar a mão na massa, eu não sei, a BIPO faz o estratégico também? A gente tem o CFO as a Service, ou seja, se você quiser só o trabalho de relatório e tal, você consegue. E se quiser só a mão na massa, a gente faz. Que legal. Cara, que traduz, tá bom pra vender BIPO, hein? Tá. Deixa eu te contar. Ó, vou te falar. Tá vendendo bem. Tive um bom apresentador. Antônio, Vou te contar. Não, isso é para falar disso, assim, especialmente. No nosso site da BIPO tem uma calculadora, onde você coloca lá, inclusive... Tem que ter. Você coloca a calculadora o seguinte, o seu colaborador que você tem Custa aí, quanto? você vai ver que você ganha dinheiro. É igual o calculador de aluguel de carro. Quando você vai alugar um carro fixo, Comparar carro próprio com carro, você compara. E quando você faz essa comparação, ela é muito visível demais, não vale muito a pena. Então a Camila em breve está... Então a gente consegue atender grandes grupos econômicos que estão ali fazendo uma empresa uma equipe dedicada de software e tal, como a gente consegue atender clientes pequenos que estão tentando começar a crescer e tal. Então, Eu tinha uma pergunta para te fazer. Você trabalha com pequenos, médios e grandes, certo? Aí até para o pessoal, quem está escutando, relacionar e tudo mais, qual que é o problema mais comum que você acha em cada fase de crescimento de empresa, assim? Às vezes o pequenininho ali, ele é muito desorganizado, né? Aí você, uma consultoria, um BIPO e tudo mais, ele funciona bem, mas às vezes você vê numa empresa grande, cara, toda hora eu vou direto nesse ponto aqui, que é isso que acontece. Cara, boa pergunta. É a maior incidência, né? A gente tem hoje vamos lá, vamos falar de momentos de empresa, né, que você falou. Qual é o principal problema de ter um momento de empresa? Quando a empresa está nascendo, o problema é se manter vivo. Isso. É você romper a barreira A analogia que eu faço é a do Robson Crusoe lá, daquele filme do Náufrago, né? Aquela analogia lá do Tom Hanks. Pode morrer. Você lembra que ele tem ele tenta montar um barquinho muito amarrado no barbante ali, na raspa do coco coxas. e tal, e aí a onda joga o barco na praia e quebra. O grande desafio dele é tentar sair da onda, para ele poder, se ele conseguir passar da onda, ele consegue entrar em mar aberto. Essa é a melhor analogia do cara que acabou de começar, da pessoa que acabou de começar. Cara, tudo vai tentar jogar lá na praia para explodir. Tudo. Ela vai se perder assim fortemente. Então eu brinco que quando você abre um negócio no Brasil, você já começa... Eu tive uma participação num negócio nos Estados Unidos, lá na Flórida, e aí quando eu abri o CNPJ lá, né? Você recebe uma carta do governador: boa tarde, você seja bem-vindo à Flórida, um dos principais lugares do mundo para se empreender. É uma cartinha padrão, mas assinada ali pelo governador, né? Assinada. E no Brasil, quando você abre um CNPJ, com uma semana você recebe uns 20 boletos de sindicato fake querendo te enganar. Umas taxas de fiscalização. Você entende? É complexo o nosso ambiente. Claro, então, com certeza. a gente precisa dar força para esse empreendedor a romper esse primeiro momento. Ele não tem clientes fiéis, porque ainda não está começando e tal. Então esse é o principal problema, sair da praia sem quebrar o barco. Quando ela pensa, passei da praia, estou em alto mar, estou começando a crescer. Já sou conhecido, né? Já tem ali um caminho, aí ele começa num processo de crescer. Porque ele só passou, só vingou. Nesse cliente que passou da praia, onde que está, só para a gente ir mapeando assim, né? Onde que na sua visão está a maior incidência de afogamento? Fluxo de caixa, falta de planejamento? Cara, vou te dar um beijo. Capital de giro e... É que tá ligado a fluxo de caixa, né? E tá ligado a planejamento mal feito. Exatamente. Tá tudo ligado. Exatamente. É falta de planejamento. Ele não fez a conta de quanto dinheiro precisa colocar no negócio. Então eu vou montar uma empresa, vou gastar 500 mil para a loja, vou gastar... e vou começar a funcionar. Pois é, mas e os 500 mil que você teria que deixar de stand-by para poder rodar? O cara vai na raça, né? No início ali. Mas a maioria vai na raça. Saber como é que vai na raça. Ele vai na confiança, né? Vai Eu na acho que vai dar confiança, tudo vai na certo. raça. raça. E qual o prolabore que ele estabeleceu para poder viver esse primeiro ano de empresa? Então o dinheiro vai sobrando no caixa, ele vai pagar na conta do cartão. Então assim, o pequenininho ele se complica nisso. É isso aí. Passou, qual é o problema? Crescer. Aí ele não consegue, estabeleci e tal, tem um negócio e agora eu preciso fazer isso crescer, né? Então
complicado porque aí ele depende de pessoas, né? Antes ele vai na raça, ele mesmo consegue romper, ele tem a relação com as pessoas direto, ele passa a ter que delegar, ele passa a ter que descentralizar. Essa pessoa, né, ele ou ela, passa a ter desafios de relação humana, que não é brincadeira, né? E aí nós estamos falando de um país que não é exatamente rico em informação, né? Nós temos um problema educacional importante, então as pessoas não estão preparadas, então você tem que treinar, tem que ter paciência. Então esse é o desafio aí de uma empresa que está precisando crescer, né? Você tem, quando você fala de estratégia de mercado, você fala de 4 grandes caminhos, né? Falando aqui, tentando dar o passo para você. Nós estamos falando de estratégia de entrada, que é o que eu estou falando, estratégia de crescimento, aí vem a estratégia de estabilização e depois de domínio. Quando eu passo de fase e aí eu já cresci, e agora eu já cresci, já consegui me organizar, eu preciso estabilizar para que eu ganhe dinheiro. Porque aí a empresa começa de fato a ter chance aí de começar a gerar valor. Exato. Então ela começa a gerar valor. Então, quando ela está nessa fase de gerar valor, o grande desafio é você se estabelecer como único. Né? Sua vantagem competitiva. Aí é a potência do planejamento estratégico. O planejamento estratégico ajuda em qualquer lugar. Mas nessa fase, ela é decisiva, que é o que vai te tornar único em relação ao seu competidor. Né? Então vai te trazer um caminho, então traria para esse lado. E para fechar, quando a empresa está em estratégia de domínio, qual é o principal ponto? A arrogância. Que quando você já está dominando aquele mercado, o que você acha que acontece? Aí o Nietzsche explica, né, na filosofia que o poder corrompe o homem, né? Assim que ele falava. Então, nessa hora, né, empreendedores e empreendedoras, executivos, né, empresários e empresárias se complicam, que é a hora que acha que sabe. Se auto-implode, né? Quando você acha que sabe, você quebra a lógica de aprendizagem, né? Você vai começar a se sabotar, né? Você se auto-sabota, né? Pois é. Você tá ela deixa de aprender, né? Ela começa a deixar de aprender. E, gente, eu tenho alguns exemplos. E de ser crítico, né, cara? Eu acho que a gente não pode perder a habilidade de ter senso crítico daquilo que a gente faz e do que a nossa empresa faz. Eu falo isso o tempo inteiro. Toda vez que alguém abre uma reclamação comigo e fala assim, porque o Clube de Permuta, a primeira coisa que eu faço não é rebater. A primeira coisa que eu faço é falar assim, será que ela tem razão? Eu acho que é a pergunta que eu sempre faço. Eu falo, será que essa pessoa tem razão? E aí isso me leva a um pensamento um pouco mais crítico. Eu aprofundo em qualquer crítica que eu recebo, de verdade, eu vou muito a fundo nela para entender se o cara tem razão ou não. Se ele não tiver razão, eu concordo, é isso aí. Sai da reta, lindão. Mas se ele tem uma vírgula de atenção, fala assim, ele não tem toda a razão. Mas parte do que ele falou, se falasse diferente, foi assim que eu aprendi a explicar o Clube de Permuta. Eu explicava o Clube de Permuta como se eu estivesse explicando para mim. Um técnico do assunto que conhece bastante permuta. E o clube, ele tem a sua dificuldade. O Léo, acho que até hoje ele explica como se ele estivesse explicando para ele. Você acha? É difícil. Eu acho que o Léo também está passando por esse processo. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu já vi tanta explicação dele no clube que eu falo, cara, você trouxer aqui tanto é que hoje o que tá rompendo ali a água, que às vezes precisa muito do clube. Tanto que isso aqui hoje é o meu maior aliado hoje. Para tudo no Clube de Permuta. Olhando assim, você vai falar assim, nossa, Antônio, você tá fumando maconha? Não, mas isso aqui é eu explicando o clube para alguém. Então assim, entenda, mas a hora que eu acabo a minha explicação hoje, o cara fala assim, que legal. Mas ele ainda tem dúvida. Porque o nosso negócio é tão complexo. Mas eu aprendi, ouvindo as pessoas falando assim, Antônio, não entendi nada, porque o jeito que você fala... Eu falo, você não tá entendendo? Eu ia pra casa puto, porque o cara não tinha entendido. Ao invés de eu ir pra casa puto, entendendo o seguinte, eu não tô sabendo explicar. Depois de 2 horas ele explicando, o cara vira... Então é 20%, né, que eu pago. Tipo isso, Essa é tipo ótimo, você fica muito satisfeito depois de 2 horas. Mas eu acho que é isso, é ter essa habilidade do crítico, sabe? De você ser crítico. E a gente ser um camaleão, cara. A gente tá mudando, constante, velho, a gente não pode parar. Eu brinco muito com a minha esposa, ela falou assim, mas semana passada você falou outra coisa. Eu falei assim, a única coisa minha igual da semana passada é a minha roupa, meu amor. Porque a minha cabeça é outra, meu jeito de viver é outro. Eu acho que é isso, né? E vou ser muito franco, aprendi muito com o Rock. O Rock, ele deu alguns choques estratégicos na gente, tipo assim,
por que você não pensa assim? Vai por esse lado para pensar. Nos ajudou muito, sabe, nesse caminho. Por isso que eu perguntei assim, qualquer empresa pode estar lá? Porque se o cara faz isso... A gente fez agora em 2023, nosso contrato começou. Se o cara faz isso lá em 2015, será que a história hoje seria diferente? Você tá entendendo? Certamente. Então, assim, é isso que eu já me pergunto hoje. Hoje o meu crítico já vai nesse sentido. Não, mas tá tudo bem. Só acompanhar os clientes que ele fez isso lá atrás. A resposta é bem. óbvia. Mas olha só que interessante. Desculpa, né? eu me alonguei, mas não, era só pra explicar. Não, cara, super Normal, legal. ele fica 7 Cala minutos sua sempre Super falando. legal. Super legal. E assim, e quando você pergunta, né, a questão do... alguns clientes que chegaram nesse lugar de domínio e alguns se perderam nesse caminho. Exatamente nesse, né? Quando ele para de querer aprender. É a hora que a gente chegou a ter alguns exemplos bem clássicos, assim, de grandes empresas, alguns do mercado imobiliário, algumas de outros mercados, varejo e tal. Ele saiu de pouquíssimo faturamento e chegou nas listas, figurar nas listas aí das grandes rankings de empresas do Brasil, enfim, temos... E aí, de alguma maneira, a gente não conseguiu mais entender que o mercado, o produto precisava evoluir, né? Que o fato de você ter chegado lá e ter muita importância, muito talento, que não foi sozinho, né? Então, que precisa das pessoas. Então, é muito importante não se embebedar de si mesmo quando você estiver na posição de domínio. Então, cheguei num lugar, eu estou entendendo que minha empresa está indo super bem, cuidado, porque no mundo de hoje alguém cria um negócio e destitui o seu de um dia para o outro e você não sabe nem de onde veio o tiro. Você vê, que a gente falou demais. Um pouco no início também, a importância da governança, né? Porque muitas vezes aí você chega o cara que é o dono da parada toda ali está subordinado às vezes a um conselho, a outras pessoas olhando para ter um balanço ali do que vai acontecer no futuro. Lúcio, a gente estabelece conselho hoje de empresas até de pequeno e médio porte, conselho consultivo. A gente não precisa de colocar um conselho... Não precisa fazer deliberativo. Não precisa fazer um de administração. Você gastar dinheiro com isso Exato, também. Tá você pode ser criativo, claro. Mas é importantíssimo, cara. Startup, por exemplo, a que eu tenho inclusive ajudado e incubado, eu tenho montado estrutura de conselho. De novo o exemplo da BPS. A empresa começa com a operação pequena, já começa com a lógica de conselho, porque você passa a subordinar um dono forte, com liderança, a um pensamento coletivo, né? E aí é legal, porque é um exercício de humildade. Você tem que ir aprendendo, cara. Pô, não acho que é por aqui, peraí, vamos ver. Né? Já pensou assim? Então é importante. É importante. Aí você tem que colocar na cabeça do cara e esquecer que ele não é o Steve Jobs, né? Mas é aquilo que a gente estava falando antes, assim, é o senso crítico do cara. Você está vendo um ponto fora da curva, que quando o Steve Jobs saiu e tudo mais. O resultado. Mas isso funcionou 100 vezes, não funcionou uma. Você não tem que achar que você é essa uma. É bem fácil explicar que a pessoa não é Steve Jobs. Eu quando estou diante dessa situação, acontece direto, tá? Assim, mas você tem 17... Não, porque é muito comum para estagiário que não fala que quer largar o curso superior. Fala assim, mas você está largando o curso, está indo bem no curso? Não, mas não precisa de curso superior não, pô. Aí eu venho sempre exemplo do Steve Jobs, né, do Bill Gates, enfim. Pelo que eu me lembro, esses caras largaram a faculdade, foi Harvard, eu acho, né? Com 17 anos. Eu não sei se você... tá na mesma posição de largar. Você tá em Harvard? Você tá em Harvard. Você tem 17 anos. Quem fala isso super bem? Se você não tá 17 anos e não tá em Harvard, e o seu amigo não é nem o Paul Allen e nem o Steve Wozniak, eu acho que você devia pensar direito. Quem fala isso foi uma vez, foi o Cortella, falou pro filho dele, papai, eu quero sair da faculdade, porque o Mark Zuckerberg saiu da faculdade. Falei, sem problema, meu filho. Chega em Harvard. Quando você chegar em Harvard, você entrar lá, você pode ir embora no mesmo dia. Não tem problema, no mesmo dia você pode vir embora. Isso. O Cortella falou isso? Falou pro filho dele. Você pode vir embora no mesmo dia, mas entra lá primeiro. É o que eu tenho explicado quando esse assunto vem pra mesa. Assim, será que você é mesmo Zuckerberg, né? Então, assim, a gente tem que... Como é que o pessoal pega o pontinho fora da curva e traz pra regra, né? Não pode ser, né? Turma, enquanto o Rock estava respondendo, porque é tanta pergunta boa que a gente tem para fazer para ele, e o tempo evidentemente não permite isso pra gente, vamos finalizar de um jeito diferente esse podcast? Por mim eu fico aqui mais uma hora se você quiser. Vamos fazer uma pergunta cada um para a resposta rápida dele, para dar de dica para quem tá em casa, porque eu acho que aproveitar a vivência do Rock, e eu queria começar com eu acho que era a mais difícil, mas se pudesse ser uma luz para quem está em casa e te ajudar de alguma forma, de forma rápida, o que é empreender para você, Rock?
Empreender, cara, empreender é você criar uma história. Eu estou chamando de história para não ficar preso às empresas, né? Você pode criar uma história, um caminho inexistente, que cria um ambiente de novidade para melhorar um ponto A ao ponto B. Por que eu estou respondendo assim? Porque pode ser uma empresa, mas pode ser um processo dentro da sua empresa. Pode ser uma carreira. Pode ser. Poxa, como é que eu vou empreender? Eu tenho alguns bons exemplos da minha vida quando eu era colaborador, quando eu era executivo, de, cara, eu entrar na empresa e tentar... Eu nunca gostei muito dessa frase, intraempreendedor. Não achava isso... Eu acho que o brasileiro sempre flexibiliza os conceitos e tal. Mas eu, de fato, hoje acho que dá para você construir caminhos novos de uma coisa que mudou o ponto A para o ponto B. Tem um quê de coragem ali, tem um quê de vontade de fazer diferença. É o lema do nosso grupo, né? Fazer diferença para quem quer fazer diferente. Então, acho que tem um espírito aí da coisa, né? Fazer a diferença ali pro ambiente que você está. Pode ser criando uma empresa, uma ideia, um projeto. Mas querer fazer diferente. A Antônio agora deu uma inovada aqui, tá parecendo Marília Gabriela. Gostou? Ping-pong. Ela não falava assim, porquê? Vai. Agora você, Lúcio. Já que você falou de empreendedor... Vai. Não, você fica por último. Sentido horário. Você abriu, você fecha. Então, beleza. Falando de empreendedorismo, né? Que, na sua visão, é um empreendedor de sucesso? Boa pergunta, Luciano. Até que você não é burro, hein? Empreendedor de sucesso. Eu brinco o seguinte, Luciano. Quando me pergunta a diferença de empreendedor para empresário, eu falei assim, empreendedor é o empresário, o empreendedor que deu certo. Então, empreendedor de sucesso é empresário ou empresária, né? Ou seja, você passou da fase da praia, você passou da fase do seu barquinho explodir na praia, você se estabeleceu. Significa que você está... Cuidado com a palavra sucesso, a gente já falou aqui, né? Para não se embebedar aí de si mesmo, encher de si mesmo. Chamo de ensimesmado. Mas eu acho que você tem que... E aí é legal de falar disso, porque isso encontra muito o que a gente está em desejo lá. Os empresários e as empresárias de sucesso são aqueles que atingem o seu objetivo, na sua meta, na sua tese. Que às vezes não é o IPO. Tem gente que tem clareza. Às vezes é o projeto de um bi. Eu tenho alguns clientes com esse ego que aí. é o unicórnio, né? Exato. Eu quero ser unicórnio. Exato. Quero ser unicórnio. O outro, eu quero faturar um cara. Eu tenho... Como eu não? Eu só quero ter uma qualidade de vida legal, promover um equilíbrio na minha família dentro de um determinado faturamento. Sucesso é você entregar sua tese. Se você tem uma tese e entregou, você tem sucesso. É alcançar o propósito. Isso aí. Boa. Muito bom, legal. Eu quero perguntar que o pessoal que está em casa ficou com dúvida da história que a gente iria contar, que você falou que é legal, do seu acidente aí. Eu queria matar a curiosidade de todo mundo. É um assunto... Cara, muito legal. Obrigado por ter me perguntado. Eu participei de um processo... Muito obrigado. Muito obrigado por ter me perguntado. Mas eu não vou te responder. Não, super posso falar. Eu tava numa... Você que falou que era uma história legal. Então a culpa é sua. É uma coisa nova na vida dele. Eu tô feliz por ele. Eu participei de um projeto chamado Legendários, que é um grupo que me convidou para um evento. Eu tenho vontade de participar. Cara... O Rock já pode... A gente tem um combinado de contar mais os testemunhos do que a experiência, porque de fato é transformadora. Para mim, mudou absolutamente como eu vejo. É impressionante, porque a potência é muito grande, né? Então é uma aproximação minha de Deus, é uma vontade minha de estar com Deus mais presente na minha vida. E nem foi a intenção a princípio, foi de participar. Me convidaram, eu fui, né? Falei, não, tá bom. Tentei escapar umas 3, 4 vezes desse negócio.
Subir muita montanha. E um amigo, muito querido, o Flávio Guerra me chamou, insistindo muito para ir, isso. E aí eu fui, e foi muito legal. Então, não foi por causa do programa, né? Eu simplesmente escorreguei. Perguntaram, você quebrou o braço? Você foi no... Não, quebrei o braço porque eu caí. Assuma suas responsabilidades. Mas você continuou? Porque são 3 dias. Continuei porque fez muito sentido. Muito sentido, assim. Deve ter sido mais difícil, né? Porque continuou com dor, né? Aí que tá, cara. Mais difícil porque quando você tá em busca de aprender, né? É engraçado, né? O aprendizado é dolorido. Então, para que eu aprendesse o que eu tinha que aprender, era importante que eu não tivesse 100% da minha capacidade ali. Então, isso foi muito importante. Aí, para quem acredita, né? Deus vai mandando sinais pra gente poder abraçar. Legal, então, nesse caso aí, super falo pra vocês poderem fazer. Só para dizer, eu tava na hora que eu caí, eu tava tentando ensinar como é que descia. Então... É o que você acabou de falar. Assim. Difícil, né? Sim, bebedor de si mesmo. Foi. A gente é isso o tempo todo, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente precisa aprender em todos os momentos da vida. Então, eu tô falando aqui, né, uma pessoa de fato que... Então, foi muito legal. Super recomendo e super falo, cara, vão lá que vocês vão... Fico imaginando, as pessoas estavam com ele, vendo ele cair e falou assim, pessoal, vamos por ali? Aqui não vai dar certo, não, vamos por ali. Não, mostraram como Deus mostrou para ele, exatamente. Montanha você deixa tudo. Então é muito legal. Você fica só que feliz por você, viu, irmão? Obrigado, irmão. Legal, Obrigado. legal demais. Eu nunca fiz, mas eu fico feliz por você. Legal demais. Mas muito legal. Gostei bastante. Vou te agradecer aqui, você ter despendido seu tempo de vir aqui conversar com a gente. Irmão, foi muito legal. Já conheci bem os dois e te conhecer aqui foi maravilhoso. Parabéns pelo seu espaço. Primeiro que causou silêncio total na mesa, eu tô impressionado. Verdade. Foi mesmo, não é? Falando sério. Mas, geralmente, quando um gêniozinho fala, nem ficou mexendo no celular, não? Nem ficou mexendo no celular. Todo mundo aqui parado, olhando e assistindo. Bom, cara, muito legal. Bom. E se fez sentido para quem tá em casa, volta e vê de novo. Deixa suas redes sociais, como é que o pessoal entra em contato. Boa, Rock underline Almeida. Grupo Mater, Smart, tá lá no meu. Mas o meu você consegue acessar. Mas de qualquer forma, todos vão estar na descrição deste vídeo. Tá? É Rock com 2 S, né? 2 S, porque é de Rock com Ed Eduardo underline Almeida. E, cara, vai ser, quem quiser trocar ideia, quiser bater bola, eu tô lá, super disponível. E tamo junto, cara. Grupo Mater com 2 T's, né? Isso. Grupo Mater com os 2 T's. Tá. E as empresas lá, você consegue acessar as empresas, a Smart, a Almância, a Caleb, a Bipo. Cara, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, viu, irmão? Obrigado mesmo. E você... Valeu demais. Cara, te espero lá, pra você poder estar com a gente lá. É bacana. Parabéns pela sua estrutura. Obrigado. Fiquei bem satisfeito aqui de conhecer. Sempre um prazer te receber. Tamo junto. Tá joia? Valeu, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Muito bem.